Programa RicardoOrlandini.net. Oferecimento: Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio: D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. A nossa convidada de hoje é a doutora Roxane Ponzi, que é advogada. Eu vou dizer uma coisa, nós gravamos este programa no Dia Internacional da Mulher. Então, uma homenagem a todas as mulheres, um pouquinho atrasado, mas a doutora Roxane aqui representando as mulheres, né? E também as gremistas, né? Porque os gremistas, é verdade. O negócio, eu brinco que não entrevisto gremista, eu acabo só entrevistando gremista. Mas a nação gremista, ela é expressiva aqui no Rio Grande do Sul. É meio a meio, né? Há controvérsias. Metade é colorado, metade é gremista e a outra metade é caxiense. Pode ser. De Caxias, né? Mas tem gente de Guaporé, também tem gente de Juí, Exatamente. Né? Doutora Roxane, uma das tragédias mundiais, se a gente pode falar assim, a Organização Mundial da Saúde contabiliza em torno de 1.200.000 pessoas morrem por ano no trânsito mundial. Em guerras, vamos lá, eu vou chutar, para cima, 100.000 pessoas. Não dá isso. Nas guerras urbanas, em torno de 120.000 pessoas. Tá? Morre muito mais gente nas guerras urbanas, como no Rio de Janeiro e outras cidades. No México morre muita gente nessa guerra das guerrilhas urbanas, na Colômbia, né? Esses países que estão envolvidos só morre muito mais gente. Mas essa tragédia mundial nos traz a fazer algumas reflexões sobre o trânsito. E eu lembro de uma propaganda, eu era pequenininho, tu não era nem nascido. Tá? Tinha uma propaganda que dizia: não perca perca um minuto da sua vida, mas não perca sua vida em um minuto. Você tem que ter um cuidado no trânsito. Então, eu gostaria de discutir com a senhora hoje, falar um pouquinho sobre a questão do trânsito, que as pessoas têm os dois lados na indústria da multa e a indústria da não multa, né? Da infração, né? Tem essas questões que se briga muito, né? A culpa de tudo no Brasil são os agentes de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, as polícias rodoviárias estaduais e os azuizinhos aqui em Porto Alegre são os responsáveis por todas as tragédias do trânsito, são eles os carrascos. Mas a gente sabe que tem muita gente que... Nós temos um problema no Brasil que não é brasileiro, é internacional, de lidar com o trânsito. Por isso que morre tanta gente no trânsito mundial. É um número absurdo, muito mais do que em guerras. Nós temos guerras enormes. Aqui no Brasil, eu acho que estamos em 65.000, mais ou menos, por ano que morrem, e se a gente contabilizar as pessoas que morrem depois dos 30 dias, que tem aquela regra dos 30 dias, vamos a mais de 100.000 sequelados. E essa contabilidade de 30 dias, ela é nova, hein? Há muito tempo se contava menos, somente aqueles que morriam na hora. Então, daqui a pouco morre na hora, vamos lá, no mesmo dia morrem 40.000, os outros 25.000 morrem em 30 dias. Então, a gente sabe, tem números, que pode chegar a 100.000 esse número. Mas falamos de morte no trânsito, porque a gente tem que se preocupar com isso aí. Todos nós, o Brasil, como o mundo hoje moderno, é movido nas rodovias, nas ruas, andamos de uma maneira ou outra, a pé ou com algum veículo automotor. E essa disputa, né, entre quem está a pé, o pedestre, o quase pedestre, que é o ciclista, né, que eu tenho algumas restrições quanto ao comportamento de alguns ciclistas no trânsito. Já tive uma briga aí um tempo atrás, aí, o pessoal até me massacrou na internet, mas continuo dizendo, lugar do ciclista, ok, pode andar na via, mas anda no lugar certo, não no meio da via.
não no meio da vida. As regras de trânsito valem para todos, né? Então, o ciclista tem que andar na posição dele, tá? E não de fone de ouvido escutando música também, porque eu não posso usar fone de ouvido guiando o carro, o motorista de ônibus também não pode estar escutando música e dirigindo o ônibus, nem o motorista de caminhão, ninguém. Mas, doutora, vamos começar por um ponto. Essa questão, tem muita gente que se assusta, daqui a pouco já pontuou lá todos os pontos que tinha na carteira e continua recebendo multa, porque vai pontuando de novo, e não sabe que está perdendo a carteira por anos. Como é que funciona isso aí? Sabe que isso foi uma inovação do Código de Trânsito, lá em 98, a questão dos pontos, né? Antes tínhamos apenas o valor pecuniário, que pouco expressivo, na verdade, ninguém se preocupava muito com pagar multas de trânsito. Isso no cômputo geral era muito irrisório. E em 98, com o advento do novo código, né, que agora já é um código de 20 anos, nós tivemos um implemento dessa contagem, né, desses 20 pontos. Era uma nova forma de penalizar e de tirar das ruas o infrator contumaz. Todo esse tempo, eu já trabalho com trânsito há quase 20 anos e eu digo que a gente vai formando a nossa opinião. E tu falaste uma coisa muito interessante aqui, tudo tem a ver com o comportamento. E o comportamento se muda através de educação. Há um tempo atrás a gente pensava assim, não, tem que fiscalizar, tem que punir, também tem que fazer tudo isso. Só que essa é a atitude para o hoje, para o agora. A gente precisa trabalhar a longo prazo. Toda a administração pública acaba trabalhando sempre para o agora. E o sistema de pontuação, ele serve justamente para isso, para chamar a atenção do condutor que, além da penalização, ele precisa também se preocupar com o seu comportamento a longo prazo. Educação, infelizmente, é um dos pilares que pouco se trabalha e pouco se investe, né? Eu gosto muito de fazer uma comparação com o cigarro e o álcool, né? Como a gente espera que o álcool logo em seguida seja o próximo cigarro, ou seja, aquilo que a sociedade toda está condenando. Há um tempo atrás, dirigir sob influência de álcool era uma situação completamente normal, né? Os pais, inclusive, eles não proibiam os filhos de saírem e beberem, né? E essa consciência tem sido modificada. Então, assim, trabalhar a educação tem a ver também com a questão. A pontuação, ela tem esse viés punitivo, obviamente, mas não é imediato. Por exemplo, a multa pecuniária está ali vinculada ao veículo, tem que se pagar no próximo licenciamento. E os pontos é um comportamento reiterado, que dá mais esse caráter também punitivo, mas com um viés educativo. E isso que tu colocaste sobre as pessoas estarem se surpreendendo com pontos, tem muito a ver também com questões banais, né, que nós não nos damos por conta, trocamos de endereço e esquecemos de atualizar informar o Detran desse novo endereço. Aí vem uma carta para sua casa, porque você passou em excesso de velocidade num determinado equipamento eletrônico, que não há abordagem, né, por razões óbvias, e a partir dali passou em outro lugar, ultrapassou numa faixa lá contínua, também não houve abordagem, ou seja, todas aquelas situações de infração que não há abordagem e que a notificação vai para a residência. O próprio código estabelece que é obrigação, né, do proprietário manter o seu endereço atualizado, do proprietário condutor. E lembrando sempre que são 2 bancos de dados. A gente lembra sempre de fazer a atualização do banco de dados do veículo e esquece da carteira de habilitação. Por que lembra do carro? Porque o carro todo ano tem que receber o documento. E a carteira só se renova de 5 em 5 anos. Então a pessoa vai lá, altera um dos bancos de dados e não altera o outro. E aí é surpreendida com processos de suspensão. Por quê? Pelo somatório de pontos. Pontos esses de infrações que às vezes a pessoa sequer recebeu. Por culpa dela, por culpa dos Correios, que infelizmente é um serviço hoje que não atende mais como deveria. Os Correios não atendem nem a imprensa para dar alguma explicação. Né? E alô Correios, eu estou há 30 dias esperando uma correspondência em casa que já voltou. E eu fiz a reclamação para o Correio disse que eu tenho que ter o CNPJ de quem mandou. Olha só, CNPJ ou CPF? Quer dizer, tu me manda uma carta, eu tenho que saber o teu CPF?
Não, e mais, você só consegue abrir a reclamação com esses dados. Sim, com esses dados. Daí eu boto, não, mas o código que o cara postou é esse. Não. E daí o cara, obrigado por ter entrado em contato, mas se tu não fizer isso... Tá bom, Correios, muito obrigado, tá? Vocês foram exemplo no país, tá? A empresa brasileira de Correios Telégrafos hoje é uma vergonha, como diria o Boris Casoy. E os Correios é um fator preponderante para essa falta de ciência dessas notificações. Então, assim, quem não está muito preocupado, né, com a questão do trânsito e a sua carteira de habilitação, vai lá no final do ano, paga as suas multas, paga o seu IPVA e não sabe que aquelas multas têm pontos acessórios que, somando, podem formar o bloco de 20, né, e a partir dali ser instaurado um processo de suspensão. Aí eu digo que é ladeira abaixo. O que acontece a partir dali? Chegou a 20 pontos? Chegou a 20 pontos dentro de 12 meses, tá? Ou seja, cada multa tem uma vida útil de 12 meses. Então, se você tomou uma multa no dia 1º de janeiro de 2018, em 1º de janeiro de 2019, esses pontos eles vão decair, ou seja, eles vão sumir, eles vão morrer. Tu zera aquela pontuação daquela multa. Só que se de 1º de janeiro de 2018 até 1º de janeiro de 2019, você tomar outras multas que se somarem até aquela data e virar 20, você vai ter instaurado contra si um processo de suspensão de direito de dirigir. Daí tu toma mais uma multa e tu não recebeu. Tu não recebeu, porque tu tá com o endereço desatualizado, pode ser isso, ou pode ser porque os Correios não te entregaram e nem deixaram um aviso que iam entregar alguma coisa. E daí tu não te defende, daí tu toma outra multa. Tu vai lá naquele mesmo pardalzinho, na mesma lombada que tu sempre passa distraído lá, acima da velocidade, nem muita não coisa. É muita, às vezes não é muita. Qual é o percentual mesmo? Existe uma tolerância de 7 km por hora. É 7 km. E as multas elas vão graduando, até 20%, de 20% a 50%, e acima de 50%, aí é aquele caso que não precisa somar pontos, a pessoa já toma então vamos suspensão. pegar assim, um pardal normal, uma lombada normal, um pardal normal de 60, lombada 40. Tá. Então vamos lá, no pardal normal ele passa 67, até 67 é tolerável, 68 ele tomou e aí ele vai ser considerado como multado por 61, ele diz, 1 quilômetro 61, por hora. ok, e daí ele fica bravo, só que no outro dia ele faz de novo. Ele faz de novo. Daí na volta ele passa de novo e toma outra. E toma outra. Quer dizer, num dia daqui a pouco, conforme forem algumas cidades do interior do estado que são cortadas por vários pardais, a gente conhece aquela região de Montenegro ali no entorno ali, é um pardal atrás do outro. Quer dizer, na ida e na volta tu já tomou os 20 pontos. Tomou os 20 pontos. Se tu foi distraído a 68. Tá? Porque não é que esteja marcando 68 no seu velocímetro. Todos os velocímetros têm um erro, né, doutora? Tem uma margem de erro, exatamente. Por isso esse 67. Isso. E dependendo da velocidade, essa margem de erro vai aumentando. Aí o cara passa 80 onde era 60. Daí piorou a coisa. Já piorou a coisa. A verdade é que o quê? Cada multa dessas, como a gente disse, tem uma vida útil de 12 meses. Formou o bloco, instaurou o processo de suspensão e, eventualmente, se ele não for notificado para oferecer defesa, o que acontece? A carteira dele bloqueia. E isso é uma das coisas que mais eu tenho encontrado no escritório. Pessoas que, nossa, doutora, eu vou ter minha carteira cassada, eu não estou sabendo de nada. Olha essa multa aqui de R$880. O que é isso, Ricardo? Quando a pessoa tem a carteira bloqueada por uma suspensão, que ela sequer sabia, e ela continua trafegando, e ela toma uma multa normal, chegou na sua casa... Estacionou na rua. Exatamente. E tomou uma multa. Então, o veículo estava estacionado no lugar proibido. Não houve abordagem, não houve identificação do condutor. Ela recebe em casa, não, tudo bem, vou lá e vou pagar a multa. Só que aquela multa que aconteceu depois do bloqueio da carteira, se ele não indicar um condutor obrigatoriamente, ele vai ter uma outra penalidade por dirigir com a carteira suspensa, ou seja, o Detran presume que era ele que estava ali, dentro do veículo, e estacionando no lugar proibido ou passando no excesso de velocidade, e a partir dali, ele pode ter um processo de cassação, que é 2 anos sem carteira, e tem que fazer todo o processo de habilitação novamente. E isso sim, isso desestrutura a vida de qualquer pessoa. Porque alguém que é acostumado a dirigir... E precisa do carro? Ficar 2 anos. Mas não só isso, não é só 2 anos sem dirigir. Chegou o final dos 2 anos, para eu ter novamente uma habilitação, eu tenho que fazer todo o processo novamente. Aulas teóricas, aulas práticas
prova, ou seja, Tem que fazer a carteira de habilitação. é um transtorno por ausência de ciência. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Tá, aí tudo bem, estou em casa, mas daí eu saio, tem uma blitz daquela, ou de balada segura, ou para ver se pagou os impostos, chega lá, eu não sei disso. O que acontece na hora? Eu dou a minha carteira de motorista? Você vai dar a carteira de motorista, o agente de trânsito vai olhar no sistema, porque hoje em dia é muito difícil que um agente de trânsito não tenha acesso, e se ele não tiver acesso, ele passa o rádio. Né? Essa é a orientação. E ele vai ver que a carteira está bloqueada. A partir dali, a pessoa tem a carteira retida, se dá início ao processo, ao cumprimento da suspensão. Já pega ali e fica com o carro ali também? O carro ele só não vai para o depósito se apresentar algum condutor habilitado para tirar o carro dali. Chamar alguém para ir tirar o carro. Não aquela pessoa não pode mais guiar. Não, aquela pessoa não pode mais guiar. Então, a partir dali, você está ali tranquilo, virou um inferno. Passou na balada segura, você pode nem ter bebido, entendeu? Mas chegou ali, foi fiscalizado e identificado que estava a carteira suspensa, é a pior forma que tem. Inclusive para poder se defender. Tá? Perfeito. Doutora Roxane Ponzi, muito obrigado por essas informações. Eu acho que é importante, né, que a gente saiba o nosso lado, a nossa responsabilidade, nossos deveres para com a sociedade, para com o trânsito e os nossos direitos também que a gente tem como condutor. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Alô, amigos, estamos aqui com a doutora Eliane Gu, que é cirurgia dentista, e tem nos mostrado aqui, de vez em quando, no nosso programa, esse mundo da tecnologia que hoje está à disposição de todos na questão do tratar os seus dentes. Né? Não é só a saúde bucal, mas é a questão toda de autoestima, dá para mudar o rosto, tu tem um rosto que está... Por algum motivo, né, os dentes, outro dia a gente falava, os dentes estão gastos, fica com a boca ruim, baixa, espremida, pode melhorar e arrumar, tu dá uma ajeitada na vida da pessoa, né, doutora Eliane? Tem que dar, né, Orlandinho? Se eu não der, o que eu vou fazer da vida, né? O que vai fazer da vida? Eu trouxe alguns casos aí para te mostrar, Orlandini, e acho interessante, o pessoal vai gostar de ver, a gente podia passar esses casos. Vamos para o primeiro aqui, pode ir. Olha esse só, aqui. Meu Deus do céu. Esse caso é um caso de uma pessoa, um homem dos seus 50 e poucos anos. Jovem? Jovem, bonito pra caramba. Jovem, bonito pra caramba. Sorri, tu imagina sorrir assim? Não, né? Não existe. Não dá. Então, ele acabava não sorrindo muito. O que aconteceu? Tiramos, sempre antes do tratamento, a gente faz levantamento radiográfico, tomografias, para ver e fazer um planejamento. E o que tinha nesse caso? Os dentes de cima estavam perdidos, moles, com mobilidade, alguns, outros mesmo, aquele pré-molar que está aparecendo lá no cantinho, mesmo... Doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, interrompendo aí, Pode né? falar. Eu sou leigo. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Primeiro, uma higiene não adequada. Segundo, frequentando pouco o consultório odontológico. Nós temos que fazer revisões, não é a cada 6 meses, a cada 1 ano. Nós temos que fazer revisões, para alguns casos, a cada 3 meses. Esse senhor, por exemplo, ele teria que fazer revisões mensais, depois bimestrais e depois trimestrais, que é o que faz hoje. Hoje alimentação, ele vai... cigarro, outro tipo de coisa. Vão ser objetivas, tudo interfere, mas o que importa aí no caso é a higiene, é a parte genética interfere sim, mas a gente mexe com a genética. Se eu escovar muito bem meus dentes, eu não vou ter problema de gengiva. Ponto. Então,
O importante é fazer uma boa escovação, uma boa higiene. E acompanhamento profissional e controle radiográfico, radiológico, etc., o que for necessário para manter esse caso. Pode ter todos os dentes naturais, tem que ver se tem cáries, tem que ver se tem o que tiver. Entende? Vamos lá que eu vou te mostrar como é que é. Vamos voltar naquele caso e como é que ficou depois. Mostra aí, André. Ó, olha só. Essa mesma boca já com uma prótese dentadura superior. Hoje em dia nós usamos dentadura superior sim ainda. Não para caso definitivo, esse não é o caso definitivo. Ele está embaixo dessa dentadura, ele está com os implantes colocados. Tá com afastador ali na boca, vê que afastei gengiva, afastei lábios, afastei tudo, tá? Mas então assim, ele está com uma dentadura bonita, com dentes diferenciados, dentes importados, já experimentando tamanho de dente, cor do dente. A cor do dente eu me basei completamente nos dentes dele embaixo, certo? Olha lá os dentes de baixo dele, que apareciam antes. Pode voltar uma? Volta uma para ver. Volta lá, André. Isso. Ó, aqueles dentes de baixo, a grande maioria nós conseguimos salvar. Pode mudar. Olha só, vamos para frente de novo. Isso, que lá diferença? atrás, olha lá atrás. Lá atrás tem implante, Orlandini. Tá vendo ali do lado esquerdo embaixo? Tem aquele um pino metal, aquele pininho onde está a luzinha, é um implante. À direita, no outro lado, também tem um metalzinho quase escondido. Aí, isso perfeito. Aí. O André já achou ali? O André é bom, hein, cara? É bom de olho ele. É bom de olho ele. E na frente, André, mostra pro pessoal. Aí também tem um implante. Tá aguardando para osteointegrar. Osteointegra em 3 meses. E depois de 3 meses a gente já pode fazer o trabalho definitivo. Em cima, o que nós faremos? Nós faremos uma prótese fixa sobre implantes. Ok. Com quantos implantes? Só 5 implantes. Olha embaixo, mais um minutinho ali, mais um minutinho. Olha embaixo. Nós estamos colocando poucos dentes, porém, ali tem no mínimo de 3 a 4 implantes. Um lá na esquerda. Mais um na frente. Mais aqui. um na frente que não aparece do lado esquerdo. Um aqui bem na frente. E o outro à direita, e o outro lá atrás. Lá São atrás. 4. Então, tu vê que para colocar uma boca inteira ou para colocar alguns elementos, a gente usa o mesmo número de implantes. Não é interessante isso? É bem interessante. A pessoa imagina que vai ficar com cada dente um implante. Não. Não. É possível esta situação, como a gente viu aqui. Pode ter um implante com mais de um dente. Exatamente. Pode ter um implante. Legal, doutora. Mais tecnologia nos mostrando aqui no programa Ricardo Orlandini.net. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É um prazer. Quatro dicas importantes para você se tornar uma pessoa milionária. Dica número 1. Viva uma vida simples. Pessoas que saíram do zero para se tornar milionárias foram pessoas que abriram mão de algumas coisas no presente para colher bons frutos no futuro. Então, se você realmente quer ter sucesso na sua área, seja profissional ou financeira, você vai precisar abrir mão de algumas coisas hoje, para lá na frente você colher bons frutos. Então você precisa viver uma vida simples, beleza? E aí, volta novamente naquilo que eu sempre falo, né? Foque no simples, porque o simples é o que dá resultado, é o que deu resultado para mim. A segunda dica é o seguinte: você precisa correr riscos acima da grande maioria das pessoas. Beleza? Pessoas de sucesso são pessoas que correm riscos maiores do que a grande maioria das pessoas, é normal. Se você quer se tornar uma pessoa milionária e você junta R$100 todo mês para colocar na poupança e você não quer correr riscos, você vai demorar anos. Talvez você não consiga ficar milionário, talvez só o seu bisneto vai conseguir ficar milionário com esse rendimento mensal. Então, se você quer se tornar milionário, você precisa correr mais riscos. Rodrigo, mas eu tenho medo. Beleza, então procure profissionais que possam te ajudar, procure fazer cursos, né? Procure mentores para poder te ajudar na questão do medo, porque o medo eu também tenho, mas o medo não me paralisa, né? O medo não pode paralisar. A terceira dica é que você precisa ter metas.
né? Pessoas sem metas dificilmente vai conseguir alcançar alguma coisa. É como se você estivesse em alto mar, só que você não tem bússola. Então qualquer vento que bata no navio vai te levar para qualquer lugar. E sem bússola e sem saber aonde você vai, qualquer lugar serve. Concorda? E a quarta dica, que é muito importante também, você fazer totalmente ao contrário da grande maioria das pessoas, da manada, né, que a gente chama de manada. Se a grande maioria das pessoas está dizendo o seguinte, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo. Porque a grande maioria das pessoas, elas estão erradas. Pessoas que realmente revolucionaram nos seus mercados, pessoas que realmente tiveram sucesso nas suas áreas, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja como um grande atleta, um grande empresário, foram pessoas que fizeram ao contrário. Né? Foram pessoas que acreditaram nos seus sonhos e não ouviram a grande maioria das pessoas, porque a grande maioria das pessoas são negativas. A grande maioria das pessoas tem um mindset bloqueado, beleza? Então, fica essa dica aí, essas 4 dicas para você, tá bom? A gente se fala. Até mais, tchau, tchau. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrics. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrics.com.br. É um prazer atendê-lo e será um prazer atender os novos amigos e clientes.